Está começando agora mais um episódio do podcast da Academia Digital de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. Podcast que traz informação e atualização acerca de temas mais relevantes na área da saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Guilherme Freitas, sou aluno da Faculdade de Medicina do Einstein e hoje temos como convidado especial o Dr. Carlos Pedrotti. Ele é médico referência do Centro de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo ótimo! Fico muito contente aqui de estar participando aqui com vocês, com o Guilherme, André, todo o pessoal aí da faculdade. É uma honra enorme estar aqui com vocês. É um prazer tê-lo aqui conosco também. Hoje, a nossa conversa será sobre telemedicina e quais as mudanças previstas após a pandemia do coronavírus. Esse que é um tema em alta, já que a modalidade teve grande desenvolvimento durante os tempos difíceis da pandemia, sendo que a telemedicina foi responsável não só por facilitar o acesso ao cuidado em saúde, como também garantiu baixo custo em um período em que os serviços de saúde estavam muito sobrecarregados. E eu queria começar perguntando, Dr. Carlos, você poderia passar uma definição de telemedicina? Claro. Olha, a telemedicina é a prestação de serviços médicos à distância, tão simples quanto isso, tá? Para facilitar, é uma coisa que, para todos entenderem, hoje tem se falado muito mais em telemedicina na consulta médica à distância. Mas o termo é muito maior do que tudo isso. A gente tem falado em telemedicina há muitos anos, quando você já falava de laudos de eletrocardiograma, laudos de radiografias, que eram feitas à distância, e também é um braço da telemedicina. Um outro braço da telemedicina é o chamado telemonitoramento, que é quando você fica monitorando os sinais obtidos através de alguns sensores, como, por exemplo, marca-passos, ou é uma tecnologia que está crescendo ainda, está bem na fase inicial, mas que é um outro braço da telemedicina. O mais conhecido é esse que a gente chama de síncrono, né, que é o atendimento ao mesmo tempo em que o paciente solicita, o médico está falando com ele, seja por áudio, seja por vídeo, ou por chat. Isso é telemedicina. O que a gente mais ouve falar agora é a telemedicina por videoconferência, que é a consulta por vídeo, que é, digamos, o foco principal das discussões a respeito da telemedicina hoje em dia. Muito interessante. E, Dr. Carlos, o que mudou na prática da telemedicina comparando o pré e o pós-pandemia? Excelente pergunta, viu, Guilherme? O que pouca gente sabe é que já se praticava telemedicina antes da pandemia, como eu disse, por exemplo, no telediagnóstico. No entanto, algumas iniciativas menores e locais de atendimento direto ao paciente já vinham sendo desenvolvidas antes da pandemia, inclusive aqui no Einstein, e já estava tendo um crescimento exponencial de orientação médica à distância. Com a pandemia, essa curva ela acelerou sobremaneira, de forma que essa adoção exponencial assumiu uma outra proporção e a gente aumentou nosso movimento aqui em 20 vezes aproximadamente, o que é mais ou menos consonante com o resto do mercado. Então, a explosão da telemedicina veio após a pandemia, mas já era algo que já se notava um movimento muito grande de adoção, tanto internamente no Brasil, mas em menor escala, quanto ao redor do mundo, como Estados Unidos e Europa, em que você já via, principalmente Estados Unidos, você já via um número muito grande de consultas diretas ao paciente por vídeo e também por telefone sendo realizadas em várias arenas, tá? Uhum. E então a gente acredita que ela veio para ficar, né? Uma coisa que está aí não há somando para a dúvida, gente. já era uma coisa sendo adotada, porque é uma facilidade muito grande e sem abrir mão da qualidade do atendimento. Esse é o mais importante. Nós, como médicos, viu, Guilherme, nós entendemos que a consulta médica, a prestação de atenção médica, ela não depende necessariamente da presença física. É lógico que o exame físico presencial, aquele em que você toca o paciente, ele acrescenta informações. Assim como exames laboratoriais também acrescentam informações, alguns métodos diagnósticos mais específicos acrescentam informações. Mas nem todos são sempre necessários. Não é toda consulta que você precisa de um hemograma, assim como não é toda consulta que você vai precisar
de um exame ginecológico presencial, por exemplo, entendeu? Então, a telemedicina está aí para provar que é segura, que é adequada para, especialmente para situações de menor complexidade, que o exame físico presencial ele não é obrigatório. O clássico são as situações agudas não urgentes, tá? Por exemplo, a pessoa está mais com uma dúvida se ela precisa ir ou não para um pronto atendimento, e o médico faz uma orientação baseada na imagem e nas informações que o paciente presta. Um outro clássico são as consultas de retorno, em que o paciente já conhece o paciente, né? O médico já conhece o paciente. E ele já examinou, solicitou exames, e nessa situação, o paciente volta por vídeo para receber os resultados e as orientações sequenciais em relação ao seu segmento. Então, essa também se tornou uma prática bastante adotada, principalmente no pós-pandemia, com as questões relacionadas ao isolamento social. Entendi. Nesse contexto que você falou que o paciente está em dúvida, se vai para o departamento de emergência, existe Isso. algum dado que mostra o quanto a telemedicina contribuiu com a redução dessas admissões? Olha, o dado que nós temos principalmente internacional, tá, Guilherme? A gente Sim. estima que entre 45% e 75% de todas as consultas, elas poderiam ser feitas à distância, tá? A grande questão é que todo o movimento do pronto atendimento aumentou com a questão da Covid, principalmente nas épocas em que havia mais incerteza. E como há uma flutuação sazonal e também decorrente de outros aspectos, fica muito difícil você individualizar o papel específico da telemedicina em redução de atendimentos. Mas o que a gente vem notando, e isso não é exatamente científico, é uma troca. As pessoas estão trocando muitas vezes situações de baixa complexidade, porque é extremamente mais cômodo de serem feitas à distância, e isso tem demonstrado excelentes resultados no mundo todo. Com certeza. Só de você não ter que, aqui em São Paulo ainda, por exemplo, que leva um tempo no deslocamento, de você não ter que perder esse tempo no deslocamento e conseguir ser atendido da sua casa, já é um grande benefício, né? Exato, exato. Imagina só a pegada de carbono que você está evitando em todos os deslocamentos, tanto do médico quanto do paciente, em todo o Brasil que está sendo realizado. Há estimativas que demonstram aí que são toneladas de carbono que são evitadas com essas situações. É interessante esse aspecto também. Eu não tinha parado para refletir sobre isso, mas faz muito sentido. Uhum. E, doutor Carlos, como a telemedicina contribuiu em geral durante a pandemia? Como contribuiu os profissionais da saúde, para os pacientes? Perfeito, Guilherme. Ó, principalmente no começo da pandemia, entre março de 2020 até meados do segundo semestre, existia uma situação que varia de região para região, que vários serviços estavam altamente limitados, o que incluía consultas de rotina, tá? E também existia um grande receio da população em procurar unidades de pronto atendimento que poderiam estar com uma série de pessoas ali com sintomas de Covid e, eventualmente, trazerem aí um risco de contágio para uma situação que pudesse até ser diferente, uma cefaleia, né, uma dor de cabeça ou um quadro de um pequeno trauma, a pessoa acabava não procurando um atendimento e resolvendo sozinho em casa, até que a telemedicina se tornando disponível, você podia, então, ter um atendimento médico, ter uma orientação médica para a melhor conduta em situações assim, evitando o deslocamento de pessoas para o pronto atendimento, e isso também é difícil de você calcular, mas com certeza há um ganho em reduzir o contágio dessas pessoas que ficariam expostas no pronto atendimento ou em outros locais, em filas, em áreas de espera, em que poderiam se contaminar. E tem a outro lado, que são as consultas de segmento, que puderam se manter ativas, principalmente durante os períodos de maior lockdown, em que os pacientes poderiam evitar também de ficar nas salas de espera dos consultórios médicos e assim evitando exposição ao contágio pelo Covid-19.
Então, isso foi extremamente vantajoso, muitas pessoas agradeceram, sem contar a facilidade de acesso, tá, Guilherme? Porque uma das questões também é o acesso, a dificuldade de se locomover, a dificuldade de obter transporte público, especialmente em camadas menos favorecidas da população, em que fatalmente a pessoa iria se expor aí ao Covid, principalmente na época de pico de contágio, tá? Uhum. Eu ia te perguntar justamente isso, essa diminuição de exposição aos usuários, né, do serviço de saúde que a Exato. modalidade gerou, mas ela também gerou diminuição de exposição dos prestadores de serviço também, né? Exato, exatamente. É uma questão importante que muitos prestadores de serviço, e olha que interessante, principalmente aqueles que estão em grupos de risco, que eram idosos, enfermeiros, médicos que trabalhavam em pronto atendimento, e ficaria uma situação complicada desses profissionais ficarem se expondo, gestantes, por exemplo, em um ambiente altamente contaminado. Essas pessoas puderam trabalhar de home office através da telemedicina, oferecendo um serviço de qualidade para os pacientes que consultavam através de videoconferência. Ah, muito interessante. Exato. Doutor Carlos, a próxima pergunta é: como a telemedicina se enquadrou no contexto do Triple Aim, ou tripla meta, traduzindo, Isso é né? uma coisa que a gente fala muito, sabe? Telemedicina é uma das poucas tecnologias adotadas mais recentemente, Guilherme, que não consegue atender não só o triple aim, como que a gente tem falado agora, quadruple aim, que o triple aim, como todos sabem, é você obter uma nova tecnologia, uma ação em medicina tem que ter principalmente 3 metas. A primeira delas seria você melhorar a saúde da população. A segunda, você reduzir custo e melhorar a experiência do paciente. Telemedicina melhora a saúde da população com mais acesso, reduz custos, evitando tempo de espera demasiado e evitando deslocamentos. E melhora a experiência do paciente, que, por sua vez, também não precisa se deslocar e não precisa ficar tempos em filas de espera. E a quarta meta, que é chamada Quadruple Aim, é exatamente melhora da experiência do prestador, Guilherme, que é exatamente aquilo que eu estava falando para você. O prestador também consegue atender de casa, aumentando o tempo que você tem disponível para gerar valor para o seu trabalho. Então, isso é uma das poucas tecnologias que consegue atingir essas 4 metas ao mesmo tempo e de imediato. Normalmente, você tem uma melhora da saúde ou melhora da experiência, só que isso às custas de um aumento de custo. Na telemedicina é o contrário, você atinge uma melhora da experiência, uma melhora da saúde com redução de custo. Esse que é um ponto interessante. Uma tecnologia perfeita, quase, né? Só. Exato. Por isso que ela foi adotada de forma tão rápida nesse contexto, porque ela realmente cai como uma luva para todo o serviço de saúde, em que todos os envolvidos são beneficiados. Não, com certeza. E agora, em relação, como o senhor falou, talvez em alguns casos o exame físico faça falta, mas eu imagino que atualmente tenham desenvolvido tecnologias para suprir essas necessidades. Óbvio que às vezes o exame físico vai ser necessário, mas queria saber quais os avanços tecnológicos que surgiram nesse período de avanço da telemedicina que contribuíram com o atendimento na modalidade. Você conseguiria Perfeito, exemplificar Guilherme. alguns? Perfeito, Guilherme. É muito interessante, porque realmente a telemedicina, quando você está atendendo o paciente à distância, você fica limitado à tecnologia, principalmente de câmera e de vídeo. Falando da propedêutica, né? A propedêutica se inicia no momento em que você tem o primeiro contato com o paciente, seja ele visual ou áudio, né? Ou por audiovisual. Ou seja, você começa a conversar com o paciente, você começa daí já a extrair informações para a sua decisão clínica. E você consegue, através da câmera, perceber tonalidade da pele, você consegue perceber informações não verbais, que são extremamente importantes na anamnese, e você também consegue analisar pequenas lesões de pele,
edema, você consegue avaliar mucosas, consegue avaliar uma série de coisas diretamente pela câmera do celular ou pela câmera do computador. No entanto, fica devendo aí palpação e ausculta principalmente, tá? O que tem se desenvolvido muito agora, mais recentemente, Guilherme, são os chamados devices ou dispositivos de telepropedêutica, que é o nome que tem se dado, tá? Ou seja, o exame físico feito à distância. O que são eles? Por exemplo, um estetoscópio digital, né, em que o paciente, no outro lado, ele consegue posicionar, com a ajuda do médico ou de um profissional de saúde, um estetoscópio no seu tórax, ou seja lá onde for necessário, e o som é transmitido através da internet e o médico consegue escutar isso à distância. Isso já é utilizado há muitos anos. Nós utilizamos aqui em serviços offshore, que são serviços em plataformas de petróleo e que possuem dispositivos mais avançados de telemedicina, que inclui telepropedêutica, como é o caso do estetoscópio digital. Existem também câmeras de alta definição e portáteis para você visualizar orofaringe, pele e com adaptadores para a visualização do canal auditório, também da nasoscopia, otoscopia, como eu disse, ou mesmo uma fundoscopia, que também pode ser realizada à distância. E avançando um pouco mais, Guilherme, hoje você tem outros dispositivos que podem auxiliar na obtenção até de sinais vitais à distância. Não só aqueles que são domiciliares, que a pessoa mesmo pode colocar e mandar sinal via Bluetooth, mas, por exemplo, câmeras térmicas que podem analisar a frequência cardíaca e frequência respiratória de forma automatizada, utilizando inteligência artificial. Você consegue detectar alterações da mímica facial através de dispositivos de inteligência artificial e alguns exames robotizados em que o médico consegue controlar a distância, como é o caso de uma lâmpada de fenda, por exemplo, controlada roboticamente à distância para avaliação oftalmológica. Da mesma forma, um refrator, que é aquele que o pessoal chama de óculos de elefante, né? Hoje você tem que você vai trocando as lentes para analisar a refração, né? Ver se o paciente tem algum distúrbio de miopia ou hipermetropia. O refrator também pode ser controlado à distância, em que você consegue trocar as lentes e as informações que são projetadas para análise do paciente nesse caso. Então, são muitos dispositivos que vêm sendo desenvolvidos, sensores, por exemplo, também, né, uma série de sensores que analisam dados vitais e que podem fazer parte da telemedicina, ampliando o escopo dela. Ou seja, você não fica só restrito à videoconferência, você faz um exame físico cada vez mais completo. Um exemplo interessante, ainda mais preliminar hoje, é a possibilidade de realização de palpação à distância. Olha só, o que provavelmente vocês estão se formando agora vão poder ouvir falar no futuro. E isso pode ser, por exemplo, colocando o celular o paciente coloca o celular e a utilização adequada do giroscópio e dos acelerômetros pode tentar identificar a pressão com que está sendo feita e isso ser transmitido para o médico do outro lado. Ou seja, é um mundo totalmente novo que nós vamos passar a conhecer e que está sendo testado e já está sendo bastante desenvolvido. Tem muita gente interessada nisso, tá? Nossa, muito interessante. Muitos desses dispositivos eu nem tinha ideia que já estava acontecendo. Exato. Parece coisa de filme ouvindo assim, mas Exato. muito legal mesmo. Uhum. E, doutor, agora falando um pouquinho sobre a nossa instituição, o Einstein, Sim. como a tele está sendo desenvolvida dentro dele, da nossa instituição? Bacana, boa pergunta, Guilherme. O nosso centro de telemedicina foi fundado em 2012, tá? Então a gente não é uma coisa da pandemia, tá bom? Todo mundo tem que saber que a gente já está quase fazendo 10 anos aí, ano que vem. Eu estou aqui desde o começo. Em 2012, nós começamos junto a projetos governamentais, atender, prestar assessoria médica especializada para prontos atendimentos em todo o Brasil. Eram 27 centros espalhados por todo o Brasil, principalmente Norte e Nordeste, onde um médico nosso especialista em situações de emergência e medicina intensiva dava suporte para médicos plantonistas,
muitas vezes recém-formados, que estavam na outra ponta em pronto atendimento de médio e pequeno porte. Foi uma experiência incrível, trabalhamos com esse projeto 6 anos e depois transferimos essa tecnologia para o Ministério da Saúde, que agora continua. Em 2014, nós começamos a atender plataformas de petróleo. E aí, a conversa não era entre o médico especialista e o médico recém-formado, e sim um médico generalista nosso falando com um profissional de enfermagem. E que estava numa plataforma de petróleo, em geral águas profundas, distante milhares não, centenas de quilômetros da costa, e que tinha já um equipamento de telemedicina avançado, com essas câmeras, com adaptadores, podendo fazer otoscopia, podendo fazer horoscopia, dermatoscopia, eletrocardiograma e ausculta digital. Então, nós demos esse avanço já em 2014, hein, gente? Não é uma coisa nova, tá? E em 2016, nós demos nossos primeiros passos aqui de atendimento direto ao paciente, tá? Inicialmente, a gente testou essa tecnologia atendendo alguns funcionários, uma coisa bem pequena, pilotada dentro de casa, e sabendo tentando usar o nosso benchmark internacional. A gente viajou o mundo todo conhecendo o que estava sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, na China, e tentar trazer isso para cá como pioneiro. Inclusive, a gente demonstrou isso, esse estudo, a gente falou disso nos Estados Unidos, no principal evento de telemedicina dos Estados Unidos, American Telemedicine Association, mostrando como que foi o desenvolvimento do primeiro serviço de atendimento direto ao paciente do Brasil. Então, esse a gente é um motivo de muito orgulho, tá? E a gente cresceu bastante ao longo desse período, 2016 até 2019, e em 2020 todo mundo sabe que isso assumiu outra proporção, outra escala. A gente saiu de atendimento aí de 20, 30 pacientes por dia para mais de 1.300, 1.500 atendimentos por dia. Ou seja, essa Muita evolução coisa. precisou de uma grande evolução. Junto com isso, a gente tem serviços de medicina intensiva à distância, tele-UTI, teleneurologia, telecardiologia, a gente dá suporte à escola, suporte à urgência e emergência, a gente ainda faz isso a outros lugares. Temos telemedicina de especialidades ambulatoriais para o norte, para a região norte, um outro projeto governamental muito interessante. Um dado em primeira mão para vocês, hoje saiu no Diário Oficial mais uma estratégia de atendimento de urgência e emergência na região norte do país, e que a gente vai dar suporte para uma das regiões mais carentes que tem em cardiologia e neurologia de urgência. Então, a gente está trabalhando em todas as frentes. Não, com certeza. E o Einstein sempre à frente de tudo, né? Exato. Doutor, agora para os nossos médicos ouvintes, como um médico pode aprimorar a sua técnica e garantir uma boa prática nessa nova modalidade, alguém que está começando agora? Perfeito. Uma primeira coisa que eu gosto de falar, tá? Muito, sempre quando a gente vai dar palestras e entrevistas e coisas assim, é que a gente tem que encarar, como médico, a telemedicina como uma consulta médica, com toda a formalidade que é necessária para isso, tá? A gente não pode simplesmente falar uma ligação para o paciente, uma conversinha no WhatsApp. Isso não é telemedicina. Telemedicina é quando você tem um fluxo adequado para gerar valor para a saúde do seu paciente, tá, Guilherme? Isso envolve a conversa com o paciente, o agendamento, a compreensão de todos esses dados e, mais importante de tudo, o registro da consulta. Ou seja, toda interação com o paciente, ela precisa ser registrada. Essa é a primeira boa prática que eu preciso falar para todos. Conversou com o seu paciente via WhatsApp, seja por vídeo, seja por áudio, seja pela plataforma que você preferiu utilizar, seja Zoom, seja alguma plataforma dedicada, como a nossa que nós utilizamos, por exemplo, você precisa deixar isso muito bem registrado em prontuário. É isso que caracteriza uma videoconferência como uma ação de telemedicina, tá, Guilherme? Então, esse é o mais importante. O segundo é você aprender a se portar numa videoconferência. Você precisa ter privacidade, você precisa estar num ambiente calmo, silencioso, uma câmera boa, bem limpa, que você consegue identificar bem, garantir um bom sinal de internet. E você
é natural você conseguir conversar com o seu paciente através do vídeo, isso é muito normal. Mas você precisa entender que muitos pacientes não estão habituados também a isso. Então, precisa orientá-lo, precisa ter, eventualmente, alguém que possa ajudá-lo com certas dificuldades técnicas, e você também começar a entender das principais questões técnicas que envolvem câmera, vídeo, dessas mesmas orientações para o paciente, de estar num ambiente calmo, silencioso, privativo e com uma boa iluminação e também bom sinal de internet para que a videoconferência ela transcorra de forma absolutamente natural e com o melhor resultado possível, tá? Lembrar que dados anteriores à consulta à distância podem ser muito úteis, como o envio de documentos, de exames, de fotografias. Isso é muito mais seguro quando realizado através de uma plataforma dedicada, mas o mais importante que eu tenho dito para todos é: registrem tudo adequadamente no prontuário oficial que você usa no seu consultório. Hoje é muito raro, nós temos prontuários físicos, mas não deixa de ser uma possibilidade também, mas principalmente quando é digital, deixar tudo muito bem registrado, a consulta com cada um de seus pacientes, para que isso possa ser resgatado no futuro e todas as questões legais que isso envolve, tá? Imagino eu que no futuro pode até ser um tema de aula de faculdade, né? Por exemplo, semiologia na, com o advento da telemedicina, sabe? Com Um tópico certeza, assim. Guilherme. Eu digo que o futuro, o que promete é que a telemedicina ela não vai ser chamada de telemedicina, vai ser a própria medicina, em que algumas estratégias da medicina vão ser à distância, outras presenciais, e uma complementando a outra. Ou seja, a disciplina de semiologia, semiotécnica, propedêutica, cada lugar chama de algum nome diferente, você vai ter todos os aspectos da anamnese, do exame físico presencial e remoto, ou seja, vai fazer tudo parte de um contínuo, tá, Guilherme? Assim como todas as decisões clínicas e todas as residências e faculdades vão ter parte das atividades realizadas à distância. A gente já tem aqui no Einstein a disciplina opcional de telemedicina, já foram feitas 2 turmas, eu tive a honra de participar das 2, e a gente foi muito contente em conseguir também que houvesse, principalmente pré-pandemia, né, quando a gente conseguia ficar aqui junto, participando, conhecendo, avaliando como que está o andamento, e entendendo como que é feita uma consulta à distância em todas essas instâncias, tanto atendimento ambulatorial de especialidades, consulta direta ao paciente para situações agudas de baixa complexidade, tele-UTI, teleneuro, telecard, tudo mais. É bem interessante também. Eu creio que no futuro não vai ser uma disciplina à parte, vai ser vários blocos dentro de cada uma das disciplinas, ou seja, na cardiologia você vai ter um pedacinho ali que é telecardio, na neurologia a mesma coisa, na semiologia vai ter essa parte, e assim por diante, eu acho que vai ter toda. E, eventualmente, vai ter uma parte mais tecnológica também, que é com relação a rede, comunicação, bases de dados, segurança de dados, internet, programação, algumas coisas assim. Muito interessante, com certeza. Ansioso por esse futuro. E Exatamente. uma última Uhum. pergunta para fechar. Quais as mudanças que o senhor acredita que prevalecerão ao final da pandemia dentro da... Olha, eu não estou acreditando muito, Guilherme, em um final da pandemia, assim, de uma hora para outra, entendeu? A impressão que está dando é que as coisas vão evoluindo lentamente, tá? Dificilmente vai sair 100% do foco. A questão é, aqui pelo menos na nossa experiência, em que lá em março de 2020, abril, quase 95% dos casos que eram atendidos aqui eram relacionados a uma suspeita ou dúvidas de Covid-19, hoje isso representa praticamente quase 50%. Olha que interessante, isso foi caindo. E da onde surgiu esses outros 50%? Das pessoas que descobriram a telemedicina e passaram a utilizá-la como no lugar de ir no pronto-socorro, por exemplo, e isso trazendo todos os benefícios para o sistema que podem haver, que a gente já comentou. Então, a nossa expectativa é que isso vai ser cada vez mais adotado em todas as áreas da medicina. As consultas de retorno dificilmente
passarão sempre serão presenciais, só em situações excepcionais. Eu imagino que com o advento do 5G e baixa latência, por exemplo, no futuro, vai se permitir procedimentos à distância também, como procedimentos robóticos, cirurgias robóticas, suturas, à distância, uma série de outras eventualidades que a baixa latência da tecnologia 5G vai propiciar, além de uma série de outros sensores e outros equipamentos de telepropedêutica que vão ampliar o escopo da telemedicina, ampliando a capacidade do médico de tomar decisões clínicas baseadas nas informações que ele obtém com esses devices e com o avanço dos celulares, das câmeras e dos sensores já embutidos e disponíveis para todo mundo. Muito bom, Dr. Carlos. Eu encerrei as perguntas. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco e discutir esse tema tão impressionante e relevante que vem crescendo para somar na prática médica. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, uma conclusão, fica esse espaço aberto para o senhor. Legal, Guilherme. Obrigado. Agradeço mais uma vez a honra, o privilégio de estar aqui com vocês. Peço que todos que estão se formando agora ou que estão na faculdade fiquem atentos, porque essa é uma evolução sem volta da medicina, que acabou sendo acelerada pelo Covid, mas que, ao passo em que você pode ter uma diminuição do uso do pronto atendimento virtual, por exemplo, você vai estar utilizando cada vez mais os retornos, as avaliações à distância, as segundas opiniões, e o acesso à medicina vai aumentar muito. Então, você vai ter mais acesso a doenças raras, você vai melhorar a saúde da população em vários aspectos, e isso vai ter um ganho para a população do mundo todo, e isso já tem dado seus frutos, e isso está sendo colhido agora. Bom, então é isso, agradeço o senhor mais uma vez, e por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Fiquem ligados na nossa playlist com conteúdos variados que trazem muita informação para você. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.